Você tem que preencher alguma coisa? Onde a igreja vai ter que preencher. Hoje nós vamos preencher bastante, tá? Hoje vai ser a prática do que a gente viu no domingo anterior. Ok? Bom dia novamente, igreja. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vou fazer um breve resumo, rapidão, só para a gente relembrar o que nós vimos. Vai ser bem dinâmico porque o exercício já vai ser um resumo. Tá? Então vou colocar lá o passo a passo do capítulo 6 de Atos e nós vamos fazer exercício com base lá no capítulo 1 da carta de Tiago. Então nós, domingo passado, desculpa. Mas eu vou fazer um resumão e aí a gente já volta aí na página. Eu vou trabalhar duas coisas que eu não exemplifiquei no domingo passado, eu vou exemplificar hoje. Não vai ter na apostila, mas depois eu vou acrescentar na apostila em PDF e aí eu coloco a versão lá do professor. Depois que a gente terminar com o exercício, vou colocar a versão com todas as respostas lá no grupo do WhatsApp e também vou pedir para o Lucas colocar na descrição do vídeo do WhatsApp, do YouTube. Então lembro que nós falamos das 3 etapas, né? Observação, interpretação e aplicação. Observação, exame cuidadoso, completo. Interpretação, discernir o significado do texto. E a aplicação, colocar em prática. Nós enfatizamos que sem aplicação temos uma tarefa inacabada. E nós ficamos só na observação no domingo passado e hoje também nós vamos ficar só na observação. Porque é uma etapa muito importante. E geralmente a gente pula a observação, às vezes a gente pula a interpretação ou faz uma interpretação muito rápida e já vai para a aplicação. Também são erros crassos aí. E aí nós relembramos na questão da leitura do todo. Pego um livro, pego uma carta, leio o todo primeiro, aí eu vou para análise de parágrafos e aí eu consigo voltar no todo e enxergar do que está falando aquele livro, aquela carta. Então eu pego o livro e olho o livro, olho as partes e olho o todo, né? É a observação, interpretação e aplicação aplicado aí dessa dinâmica. E aí nós fomos avançando, né? Escolha um parágrafo do livro, identificar os limites do parágrafo, lembrando que a divisão dos versículos nem sempre é um parágrafo. Leia o parágrafo várias vezes. Leitura não é substituída por nada, nada substitui a leitura. E aí o passo a passo, né? Notar o que vem antes do parágrafo, o que vem depois do parágrafo. Fazer observações gerais do texto. Observar sobre pessoas, características. Observar sobre os lugares, suas características. Observar e anotar conceitos. Observar a data do acontecimento, tempo, duração, características, verificar qual é ou quais são as palavras-chave. Aí, o item 6 a gente pulou, que é a análise gramatical, bem específico, né? Mas na apostila tem, que é o item 6. O item 7 é entender a estrutura literária. Aí nós demos alguns exemplos, hoje nós vamos dar outros exemplos. Nós exemplificamos a comparação, o contraste. Aí falamos sobre o geral do específico para o geral, mas não exemplificamos. Falamos sobre a repetição. E agora nós vamos exemplificar do geral para o específico. Abre lá em Mateus, capítulo 6.
Então, Mateus capítulo 6, dos versículos 1 ao 18, tem um tema, né, um tema geral aí. E no versículo 1 a gente pode entender o que é, ele descreve do que ele vai falar aqui. Lê o versículo 1 para a gente, Adriana, por favor. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Então tá aqui o tema, né? Eu resumi aqui, ó, na elipse maior, não exercer a justiça para ser notado. Esse é o tema. E nos versículos posteriores ele vai exemplificando e especificando em assuntos diferentes, em tópicos diferentes. Lê do versículo 2 ao 4, Lia, por favor. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo, que já receberam a sua recompensa. Mas, quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita, para que a tua esmola fique em secreto. E teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Então, como que eu exerço a justiça sem querer aparecer na questão de esmolas? Está explicando como. E aí dos versículos 5 e 6. Consegue ler, Julito? Sim. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade eu vos digo que já receberam o seu galardão. Pode ler o 6 também. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechada a tua porta, ora teu Pai que está em oculto. Na minha outra fala em secreto. A teu Pai que vê secretamente te recompensará. Isso aí. Então, com relação à oração, ele está explicando especificamente como que eu guardo de exercer a justiça diante dos homens a fim de ser notados. Na oração, como é que eu faço? Oro lá em secreto. E aí o outro específico que ele ensina, explica aqui, está lá com relação ao jejum. Versículos 16 a 18. Vai lá, Noêmia. Quando jejuardes, não vos mostreis contristado, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuares, e sim a teu Pai, em secreto. E teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Tudo bem? Está aí? Enxergado a estrutura? Primeiro ele dá um ensino geral, ele dá o tema. Ó, não é para exercer justiça, não é para aparecer diante dos homens. Como que eu faço isso? Com relação à esmola, à oração e jejum. Ok? Agora ao contrário, o específico para o geral. Vamos abrir lá em João, capítulo 20. João 20, o trecho é do 11 ao 29, claro, nós não vamos ler tudo isso. Lê do 11 ao 16, vai lá, Eva. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu
2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela. Eu não sei onde puseram, não sei onde puseram. Dá uma paradinha aí. O que está acontecendo aqui? Jesus já havia ressuscitado. E lembra, Jesus falou várias vezes que ia morrer, depois ressuscitar depois de 3 dias. E Maria aqui falou: não, levaram o corpo do meu Senhor. E aí vai para o 16. Diz, é o 16 agora? Vai por lá. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone. Isso, que quer dizer mestre. Então Maria teve que ver, para cair a ficha, né? Coloquei aqui: Maria só creu quando viu. Eles tinham recebido ensinamento. E aí outro exemplo aqui, um detalhe específico. Vamos lá para Tomé, versículos 24 e 25. Veja lá, Eudes. Tomé, chamado de Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, eu não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Tomé aqui está relutando a crer, né? Foi mais teimoso aqui, relutou a crer, porque se eu não ver, eu não vou crer. E aí Jesus usa desses 2 exemplos específicos e dá um ensinamento geral, lá no versículo 29. Ele falou: se ele não tocasse, ele não acreditava. Então, lê lá, Totão, pra gente. Disse-lhe Jesus: portanto, porque me viste creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Então Jesus pega as situações específicas, né? Somente Tomé, só ia crer quando visse, quando tocasse. E Jesus dá um ensino geral: bem-aventurados os que não viram e creram. Tudo bem? Enxergaram essa estrutura do específico para o geral? Muito bom. Então esses 2 exemplos que eu não trabalhei no domingo passado, que faltou trabalhar esse domingo. E a gente viu a estrutura de causa e efeito, que é a estrutura dos 2 exemplos que estamos vendo, né? Tanto lá em Atos capítulo 6 e talvez Tiago, a gente vai ver se é essa estrutura. E tem o quiasmo. O quiasmo é outra estrutura que eu não exemplifiquei. Então só para a gente enxergar como que funciona o quiasmo, porque ele aparece muitas vezes na Bíblia. É um paralelismo com um tom de poesia. Ele é um pouco mais difícil de enxergar, mas esse exemplo aqui que nós temos lá em Mateus 7:6, se quiserem abrir lá, é bom abrir, dá uma olhadinha no texto lá. O texto ele está completo aqui, mas é bom abrir na sua Bíblia para você enxergar na sua Bíblia. Mateus 7:6. O versículo todo está aí, tá? Está na tela. Mas é bom abrir na sua Bíblia também. Então, dá uma olhadinha lá. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. Então primeiro ele fala de cães, depois ele fala de porcos.
E aí ele fala, quem que vai pisar as pérolas? Os porcos. E quem que vai dilacerar? Os cães. Tá vendo? Então ele faz esse jogo de palavras, ele inverte para dar essa estrutura poética, né? Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as nossas pérolas. Para que os porcos não as pisem e quem vai dilacerar são os cães. E também tem uma relação entre o que é santo e vossas pérolas? Enxerga esse paralelismo? Se eu tirar o que é santo de vossas pérolas, continua com sentido o versículo? Fica sem sentido, né? Então, são palavras-chave? São, né? O que é santo e vossas pérolas. E tem esse paralelismo. O que é santo, vossas pérolas. Ele está dizendo o que é santo também é tão valioso quanto pérolas, tem esse paralelismo, tá? Essa é a estrutura que a carta de Tiago tem bastante dessa estrutura, a carta toda é escrita nesse sentido. Então é interessante a gente conhecer, né? Isso é diferente a leitura de passagens bíblicas, porque tem essa forma de escrever diferente, essa forma oriental de escrever. E aí a gente foi avançando, né, na estrutura literária, 8 divisões e subdivisões internas. Nós subdividimos lá o capítulo 6 de Atos, de 1 a 7. E agora, exercício. Agora nós vamos pôr a mão na massa. Vocês estão com lápis aí? Todo mundo com lápis, caneta? Não. Tem aí a caixinha aí, pastor? Tem a caixinha aqui, ó. Quem precisa aí? Você quer ir? Você quer lápis ou quer caneta? Não, é um para cada um. É exercíciozinho. Mas eu vou te dar. Fechou. Não sair da Não, faz parte da atividade de ensino. Ó, você não vai escapar, não. Ah, então tá bom. É que eu já fiz um daí, eu não tenho como fazer. Mas eu gosto. Eu posso. Se ajuda com necessidade. Vamos lá então. Então a primeira atividade aí, deixa eu ver aqui com vocês. Então tem lá a identificação do parágrafo, leitura repetida do parágrafo, e aí vem o item 3, relacionando com o anterior e posterior. Lembra do exemplo do capítulo 6 lá de Atos, né? Narrando o anterior. Então a gente viu que antes de começar lá aquela murmuração sobre o esquecimento da distribuição do alimento diário para as viúvas helenistas, a gente viu que antes a igreja estava crescendo, né? E o resultado foi que a igreja continuou a crescer, depois, ali no comecinho do capítulo 6. Então a igreja está no crescimento, é o panorama de antes, tá? E aí o que vocês vão fazer agora? Vocês vão abrir lá em Tiago, capítulo 1. E os nossos versículos de estudo é dos versículos 2 a 4. Então o nosso foco de estudo, o nosso trecho, o nosso parágrafo escolhido
é Tiago 1, de 2 a 4. Tudo bem? Então dê uma lida aí, pelo menos umas 5 lidas, em Tiago 1, de 2 a 4. Ok? Leram? Então o que vocês vão fazer agora? Assim como o exemplo nos diz, para narrar o que aconteceu antes desses versículos, vocês vão completar aí, ó, 3.1. O que está acontecendo antes desses versículos que nós escolhemos? Pode escrever aí. Tudo bem com o Jô lá, Adriano? Tudo bem com o Jô, que tá vindo bicicleta aí? Tem um versículo antes, né? Isso facilita ou dificulta? Vamos lá? Vamos conseguir? Vamos corrigir? Quando a gente olha para os versículos, o versículo, né? Então, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Apesar de ter um versículo só, ele nos dá a dica, né? Para quem que ele está escrevendo. Então, é um contexto que vem anterior importante. Se ele está falando para quem aqui? Aos Deus cristãos. Os cristãos da dispersão, que estavam dispersos, né? Então, o que a gente pode... O que você colocou aí, Elia? Tiago, o discípulo de Jesus, estava falando aos cristãos das 12 tribos, sobre a aprovação da fé e a aprovação
Não, que vem antes. Antes? Só antes, né? Então ali ela já Antes foi. do 2. Antes do 2. Antes do 2. Tiago, o discípulo de Jesus, estava falando sobre a aprovação. Estava falando aos cristãos sobre a aprovação. Tá, ali você adiantou um pouquinho. É só o que vem antes mesmo. O que você colocou aí, Beatriz? Eu coloquei, resumindo, fiz um resumo. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus, está advertindo as 12 tribos de judeus que estão da dispersão. Ok. Totão, você pôs aí. Mensagem às 12 tribos que se acham dispersas. Legal. Então, é exatamente isso aí, um resumão, né? O que eu coloquei aqui, ó. Tiago inicia a carta dirigindo-se às 12 tribos, apresenta-se como servo de Deus e do Senhor Jesus. É importante essa apresentação? É importante. Então, eu, Tiago, sou servo de Deus e do Senhor Jesus, Cristo. Ressalta que as 12 tribos estavam dispersas. Saúda os destinatários e reconhece o contexto de dispersão, né? Então ressalta aí a dispersão, tudo bem? Então essas foram as observações, o que vem antes. Depois a gente relacionou o que vem antes com o nosso trecho. Lembra o exemplo lá de Atos, né? Qual foi o relacionamento que a gente fez do que vem antes com o trecho estudado? Nós relacionamos que a pregação do Evangelho não parou diante dos problemas externos, né, que era lá os escribas, os fariseus pressionando Pedro para parar de falar e tudo mais, e a igreja crescia cada vez mais. E o capítulo 6 inicia com o crescimento da igreja. Então agora a pergunta é, qual a relação do que vem antes? Nós narramos o que vem antes. Tiago se apresentou como servo de Cristo, dirigiu-se às 12 tribos que estão na dispersão. O que isso se relaciona com o nosso trecho? Que observações vocês podem colocar? No que influencia o que vem antes ao falar ali de provação, né? O nosso tema ali principal está em torno de provação, né? Motivo de grande alegria ao passar de provação, esse é o tema, né? Essa é um pouco mais difícil de extrair, né? O que significa Tiago falar do que é servo de Jesus? Quando ele vai falar de provação, qual é o maior exemplo de provação que nós temos? Jesus. São essas relações, né? Faz sentido o Tiago se apresentar como servo de Jesus ao falar de provações? Faz sentido ele se dirigir aos que estão na dispersão e falar de provações? O pessoal que está na dispersão, será que está tudo bem lá? Ou eles vão estar passando por dispersão, por provação? Mais um minutinho.
Conseguiu aí, Gabi? Olha, Gabi, o que você pôs aí? E eles têm que ter alegria ao passar por provações, porque isso vai atingir a maturidade na fé. Então a Gabi está um passo à frente aí também. Está igual a Lia, está acelerada. Estamos relacionando com o anterior. Então a gente não entrou no tema central ainda, tudo bem? Estamos enxergando o que vem antes, o que isso vai ajudar a gente colocar o que é aprovação, do que ele está falando, tudo bem? Então é comum a gente já ir explicando o tema central. Não, o exercício aqui é observar, e estamos observando só o que vem antes, tudo bem? Vamos lá. Sim. Eu acho que é mais. Eu acho que ainda é só um alerta só. Um alerta? É, não sei o que. Vamos lá, vou colocar aqui, ó. Vamos fazer junto aqui, ó. Ao apresentar-se como servo de Jesus, Tiago dá uma ordem baseada no fato que Jesus também enfrentou provações para vencer o mundo. Então estou relacionando, né? Nosso tema central, provações. Quando o Tiago fala, eu sou servo de Jesus. Poxa, Jesus morreu na cruz, sofreu provações também. Então estou fazendo essa relação. O contexto das tribos dispersas sugere experiências de provas diferentes. Então tem as tribos dispersas. Tiago vai falar de provação. Ele está enxergando as tribos dispersas e para trazer esse contexto. Então essa é a relação, né? O que ajuda a entender. Por que ele está falando de provação? Porque ele está se dirigindo. Primeiro, ele está colocando assim, ó, vocês devem ter alegria nas provações. Primeiro, Jesus sofreu provações. Vocês que estão na dispersão, provavelmente vocês estão em momentos de provação. Uau. Oi? Posso Claro. Certo. Ok, Tiago falando aos irmãos, né, aos judeus cristãos, para se alegrarem em passar provações, pois Jesus foi provado, ele, Tiago, também, mas as provações solidificam a fé. Aí eu coloquei entre parênteses, lembrando o versículo que Jesus fala que venceu o mundo. Sim. A Bia também adiantou um pouquinho. Então, olha lá, observação. A ordem está conectada com o exemplo de Jesus e com a experiência dos dispersos. Resumão aqui. A ordem lá, ter alegria nas provações, está conectado com o exemplo de Jesus e com a experiência dos dispersos. Tudo bem? Vai lá, pastor. Ainda em caráter de observação, perguntar quem é esse Tiago. Sim. Porque se Tiago é o meio-irmão de Jesus, ele foi o presidente da igreja de Jerusalém. Uhum. Lembrando que a igreja teve dispersão. Uhum. Ele é o principal líder dos cristãos judeus. Então, a observar essa dispersão, a dispersão não é voluntária, é imposta, eles estão passando por várias situações de provação. Lembrando também que o contexto do Novo Testamento é um contexto de perseguição. Né? Então é uma carta, e essa observação é importante para entender por que ele escreve, para quem ele escreve e por que ele escreve. Exato. E quando a gente fala de observar pessoas, né, Tiago realmente é o meio-irmão de Jesus e vivenciou toda aquela dispersão da igreja de Jerusalém. Então, um dos motivos dele estar escrevendo, ele vivenciou aquilo. Tudo bem? O que nós fizemos até agora? Só relacionamos o que vem antes, todo o contexto que vem antes, com relação ao trecho principal, que é os versículos 2 a 4. Paulo, posso fazer uma observação histórica? Sim. Nessa época, Roma, o imperador tinha colocado um decreto obrigando que os cidadãos e também as outras pessoas o adorassem como Deus. E ele exigia que fosse reunido em assembleia
e que eles se ajoelhassem e adorassem o imperador, e então era dada uma carta, né, tipo um certificado dizendo que ele fez isso, e quem não tinha esse documento era preso e sujeito a julgamento e até morto. Então muitos, até que se tinham convertido, por medo, eles estavam cedendo a essa pressão de Roma. Então aí Tiago, ele faz esse encorajamento, né? Tipo, olha, continuem perseverantes, tende por motivo a alegria ou passar por várias provações, porque qual que é o objetivo? O objetivo é, uma vez confirmada, isso produz perseverança, maturidade. Sim, mas segura aí, que você também está se adiantando. Nós estamos analisando só o que está antes, tá bom? E o que eu quero destacar aqui? A primeira observação, a gente foi só o que está no versículo 1, que parece que é pouco, mas não é. Primeiro a gente identificou que o fato de Tiago se apresentar como servo de Jesus, Jesus sofreu provações. Né? Ele vai falar de provações, e ele vai falar dos dispersos, identificando que quem está disperso está em provação. Só essa observação já nos traz um contexto, e aí eu vou me aprofundando mais. O exemplo que o pastor trouxe, quem é o irmão Tiago aqui? É o meu irmão de Jesus. Ele era o líder da igreja de Jerusalém, ele viu a dispersão. Aí eu vou puxando o texto histórico, a gente viu na observação, mas até aí é isso, né? Dá bastante coisa, né? E também, se me permite, ele não se apresenta como irmão de Jesus. Não, Ele se apresenta como servo. Como servo. Né? Ele também não se apresenta como o principal líder da igreja de Jerusalém. Ele se apresenta como servo. Como servo. E ele faz a menção de servo de Deus e de Jesus. Né? Mesmo Jesus sendo irmão, o irmão consanguíneo, não consanguíneo, né? Parte consanguíneo, né? Sendo Jesus o irmão mais velho, né? Ele não coloca nessa posição, ele coloca como servo de Jesus. Coloca como servo. Tudo bem até aí? Agora vamos para a próxima etapa. Tudo isso foi o anterior. Agora nós vamos narrar o posterior. Para narrar o posterior, deixa eu só situá-los aí, que nós vamos até o versículo 12, tá? O posterior é dos versículos 5 a 12 de Tiago. Lembra que no exemplo lá de Atos 6, o posterior foi a escolha dos 7, né, o parecer dos apóstolos, a escolha dos 7, aquilo era o posterior. Qual que é o nosso posterior aí da carta de Tiago? É dos versículos 5 a 12. Dá uma olhadinha aí. E aí vocês narrem o que está acontecendo aí.
Faça um resuminho aí, o que está acontecendo depois. Quem terminar primeiro, levanta a mão. Adriana, conseguiu? Não estou entendendo. Cleide, conseguiu? É só narrar o que está acontecendo depois ali, resumão. Vamos lá, vou ajudar vocês. Vou colocar na tela aqui. Oi, você consegue enxergar essa letrinha azul aí? Fundo? Tá. É? Tá. Então vamos lá, só narrando o que está acontecendo depois. Então Tiago acrescenta: se alguém precisa de sabedoria, Deus dá liberalmente, ok? Basta pedir com fé. O homem de ânimo dobre não alcançará nada do Senhor. Bem-aventurado quem suporta a provação, após ela recebe a coroa da vida. Tudo bem? Resumindo ali. Observação. O que vem posterior enfatiza a necessidade de sabedoria e perseverança após a provação. Tá? Então eu só narrei o que aconteceu aqui. Tiago fala de sabedoria, que Deus dá sabedoria, o homem tem que pedir com fé. O homem de ânimo dobre não alcançará nada do Senhor. Fala que quem suporta a sabedoria, suporta a provação, após ela recebe a coroa da vida. Isso é um resumo, o que ele falou aqui depois. E o que vem depois se relaciona com o nosso texto central. O que quer dizer com isso? O que Tiago está querendo dizer com isso? Será que é sobre sabedoria durante a provação? Está indicando isso, né? Depois dos versículos 2 a 4, Tiago enfatiza bastante a questão da sabedoria. Por que ele está falando da sabedoria aqui? Quem tiver com falta de sabedoria, peça com fé. O homem de ânimo dobre não alcançará nada do Senhor. Pode. Porque a prática dessas questões relacionadas aos versículos 2 a 4, que a alegria nas provações, nas tentações, paciência, etc., elas são obtidas através da sabedoria que vem de Deus. Se adquire a sabedoria de Deus através da fé, pedindo a Deus sabedoria para ações práticas do dia a dia, inclusive essas questões, principalmente da tribulação e da dispersão. Ok. O pastor pescou um pouquinho do texto central também. Nós podemos até ser um pouco mais simples. Qual que é o relacionamento?
na necessidade de sabedoria, que o pastor destacou. Necessidade de sabedoria relaciona-se com esse período de provação, né? Quando fala de provação, perseverança, tudo isso é difícil, vai precisar de sabedoria. E a gente ainda não explicou o que é provação, que tem de alegrias na provação, né? Parece algo bem enigmático, né? Como é que eu vou ter alegria ao passar por várias provações? O que é provação? Não entramos ainda, estamos só vendo o que vem antes e o que vem depois. Ok? Eu coloquei aqui também que para passar por provações precisamos de dependência do Senhor. A sabedoria a gente pede para quem? Pede para Deus. Para Deus. Mas existe isso, Tiago não está chamando só a gente, só aguenta. Não. Ele fala que tem um resultado nisso. Existe uma recompensa para quem passa por tudo isso da forma como ele está ensinando. Isso. E é uma recompensa celestial, não é uma recompensa terrena. Né? Uma recompensa a qual nós usaremos, né, de bom grado lá daremos ou colocaremos aos pés do Senhor, quando a gente harmoniza os textos. Quando a gente vê o versículo 12 lá, né? Feliz é o homem, né? É uma dos galardões nominais, né, que nós temos, que é a coroa da vida. Quando a gente olha o versículo 12, que já ajuda, poxa, não, essa questão de ter de alegria durante as provações, vai ter algo lá no fim. Então começa a ajudar a entender, poxa, como é que essa história aí de ter alegria nas provações? Tudo bem? Ok. Nós vamos parar por aqui. Por enquanto, tudo bem? Estão entendendo? Então, qual que é o grande... Para a gente resumir aqui, ó, o que nós fizemos hoje? Nós lemos do versículo 2 a 4, leituras repetitivas. Aí surge a gente já conhece o texto, né? É um texto bem conhecido, mas quando a gente pergunta assim, o que é provação? Quantas vezes essa palavra aparece na Bíblia? Por que eu tenho que ter alegria por passar de provação? São perguntas que, se a gente for responder por nós mesmos, a gente vai devagar. Aí a gente vai, o que o texto nos ajuda? Então, quando a gente olha para o versículo 1, a gente vê o exemplo de Jesus, que enfrentou provações. Jesus desistiu no meio do caminho? Teve perseverança? A perseverança teve ação completa? Jesus é perfeito e íntegro. Então começa a relacionar tudo isso aqui que Tiago está colocando no versículo 2 a 4, tem um fundamento. Jesus. Alegria tem provações, mas aí analisando o posterior, poxa, mas é difícil. Pede sabedoria. Sabedoria é um ponto central. Não vai ter efeito nenhum passar por essa provação? Não. Quem suportar vai ter a coroa da vida. Então, ajuda eu pegar esse trecho complicado de ter alegria nas provações, para me ajudando a entender. Ok? Tudo bem? Dúvidas? Então vamos parar por aqui, já são 10 horas e a gente continua no próximo encontro.